Então, existem algumas coisas que acontecem no futebol brasileiro que dizem muito a respeito da grandeza de determinados clubes, né? Como, por exemplo, perder, mas não abrir mão de certos conceitos, certas convicções, e também a maneira como um clube reage a, por exemplo, um desmanche que está acontecendo no seu clube, né? Eu, por exemplo, ficaria muito chateado se tivesse acontecendo um desmanche no Flamengo, saindo os principais jogadores assim, a rodo, e se não houvesse, e principalmente o pior, é o motivo, né? Os jogadores alegarem simplesmente que estão indo para um clube mais importante, para um futebol mais importante. É como se o clube não fosse importante, a camisa não valesse o suficiente, é como se o clube fosse pequeno, e principalmente quando os torcedores aceitam isso como normal, denota muito sobre a grandeza atual de determinado clube. E isso fala muito hoje em dia sobre o futebol dos clubes do Rio de Janeiro. O Flamengo, de fato, e eu vou explicar porquê, se coloca como o único clube grande, de valor, de camisa, né? Importante no futebol carioca. Né? Os jogadores do Botafogo, eles estão simplesmente saindo do Botafogo, inclusive o técnico, e a torcida está achando normal, porque foi um período que eles passaram no Botafogo justamente para dar tempo de serem transferidos para o clube europeu, o Lyon, que é o clube da Hold, como se o Botafogo fosse uma barriga de aluguel. E eles acham isso normal. E isso diz muito sobre a grandeza do clube, na minha opinião, e sobre a grandeza dos times do Rio, que estão passando por um momento, vamos dizer assim, complicado em termos de reconhecer, entender sua identidade, e hoje mostram que, como força consolidada mesmo, o Flamengo é o único clube grande do Rio de Janeiro. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito, muito importante aqui a sua inscrição. Se você gosta do conteúdo, para apoiar aqui o canal, você se inscreva, ative o sininho, né? Que é a notificação, então ative o sininho, deixe o like, o famoso like, é muito importante aqui, o like, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo, distribua para um número maior de pessoas. O like que é aquele joinha, tá bom? Diga aqui se teve algo que você concordou ou não concordou, ou algo que você gostou ou não no conteúdo, não importa. O importante é interagir, então comente através dos seus comentários, que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue. Então, se você curte aqui o canal, deixe o like, se você curtiu o vídeo, deixe o like, deixe o joinha. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e dá aqui um comentário sobre o áudio, se está bom ou não. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, muitas coisas vão dizendo sobre a grandeza de certos clubes. O Botafogo, em especial, passou um tempo muito grande ali, fora do cenário de protagonismo no futebol brasileiro. Na verdade, nem intermediário ficou. Ficou ali brigando sempre para não cair, ou, sabe, ter acesso, subir ou cair, ou não cair, né? Ou estava na segunda divisão brigando para subir, ou estava na primeira divisão brigando para não cair. Essa foi a briga do Botafogo nas últimas décadas, inclusive. Não só nos últimos anos, mas nas últimas décadas. E claro, depois que surgiu a SAF, né? Uma oportunidade grande para que o Botafogo pelo menos saísse daquele limbo que é brigar para não cair ou brigar para subir e tentasse de alguma maneira ter um certo protagonismo. Mas como eu costumo dizer, a SAF ela não te traz esse protagonismo, ela ajuda a estruturar, dar uma injeção de gás ali, no caso de capital, para que você consiga pelo menos começar a andar, né? Sair daquele limbo que você estava. O Botafogo às vezes não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Então é claro que nesse sentido foi muito interessante, mas isso não vai te tornar um clube grande e pelo menos de forma constante a médio e longo prazo. E o que a gente tem visto no Botafogo é justamente um desmanche, né? Você tem visto o treinador saindo, sendo que ele não tem nem contrato certo com nenhum outro clube. Ele simplesmente está saindo porque não quer ficar no Botafogo, que é o caso do Arthur Jorge. Você imagina um treinador saindo do Flamengo, sendo que não tem nem contrato fechado com nenhum outro clube, ele apenas está saindo por estar saindo? Isso diz muito sobre o que esse treinador acha sobre esse clube. Claramente,
o Arthur Jorge entendeu que o Botafogo era uma fase temporária ali para ele, que de repente poderia servir de uma ponte para projetá-lo para algo mais importante. Sim, ele vê o Botafogo, isso, as atitudes deles indicam como algo menos importante, algo temporário, algo que era uma ponte ali para ele conseguir algo melhor. Fazendo uma analogia com a situação de um cidadão comum, é como se fosse um bico enquanto não aparecesse o emprego de verdade. Essa imagem, para mim, passa, por exemplo, a atitude, a atuação do Arthur Jorge, que é o técnico do Botafogo. E aí você vê outros jogadores importantes, o Almada saindo, e o Luiz Henrique cobrando que ele vá para a França para jogar no futebol francês, no Lyon, que isso foi lhe prometido quando ele veio para o Botafogo. Ou seja, para o cara jogar no Botafogo, prometeram que ele ia para um outro clube. Você vê o quanto isso desvaloriza o clube, o quanto isso coloca para baixo, assim, vamos dizer, a imagem de um clube, a força que ele tem com seus torcedores. Enfim, é como se alguém viesse para o Flamengo e o Flamengo, olha, você vem para cá, mas eu te prometo que daqui a 6 meses eu vou te jogar lá no outro clube da Europa. E olha que não é um clube grande, não, assim, não é um futebol de primeiro nível, não. A Liga Francesa ela não está na primeira prateleira do futebol europeu, e o Lyon longe de ser um protagonista do campeonato francês, tá bom? Então é como se alguém chegasse e falasse, olha, você é pro Flamengo, mas se você for para lá em 6 meses, eu te jogo no Mônaco, por exemplo, te jogo no Olympique de Marseille, que é um clube grande francês. Então é como se fosse isso, que não é um clube de primeira prateleira do futebol europeu. Mas o jogador viesse para o Flamengo só porque vai para um clube de segunda, de terceira prateleira do futebol europeu, com essa promessa. Então isso realmente diz muito sobre o Botafogo, né? O Luiz Henrique foi para o Botafogo só porque prometeram para ele ir para um clube de terceira prateleira do futebol europeu. E ainda assim os torcedores acham isso muito normal, né? E ao defender a holding, que é dona do Botafogo, ao defender o modelo SAF, eles colocam isso como absolutamente normal. É claro, gente, que o modelo SAF vai tirar vantagem, vai querer ter lucro, vai querer ter retorno e vai vender jogadores para o mercado para ter esse retorno. Mas é como eu disse, o ponto aqui é como esses jogadores estão saindo, o que eles estão declarando e o quanto isso danifica a imagem do clube, né? Dizendo que veio para o Botafogo simplesmente porque havia lhe prometido que iam para um clube de terceira prateleira na Europa. Não veio para o Botafogo para jogar no Botafogo. O Arthur Jorge, que é o técnico do Botafogo, saiu do Botafogo sem que tivesse algo fechado com algum outro clube. É como se o Botafogo fosse ali um bico. E os torcedores, ao normalizarem isso daí, eles realmente colocam o Botafogo onde o Botafogo está no momento, né? Onde o Botafogo reflete no momento, que é um clube pequeno, ou que foi grande em um momento da sua história, mas que se apequenou, e não foi a SAF que trouxe a grandeza de volta, embora tenha ganho 2 títulos extremamente importantes. Isso mostra o quão fraco, fragilizado estava o Botafogo, que apequenou muito essa história nos últimos anos e mostrou aí que no entendimento, na mentalidade dos seus torcedores, continua pequeno. E também fala muito sobre o futebol do Rio de Janeiro, que vive uma crise de identidade. O Fluminense aí não sabe se vira SAF ou não, gastou mais do que podia em 2023 e agora está com um monte de boleto para pagar e não consegue, está sendo asfixiado financeiramente e está procurando aí um investidor para ver se o salva, ou pelo menos consegue contornar a situação nesse início de ano. O Vasco, que a gente já não sabe o que o Vasco briga, se é um clube intermediário, se é um clube que vive brigando no topo, na parte de baixo da tabela. O que a gente sabe é que no topo da tabela o Vasco não briga. Então o Vasco perdeu muito desse protagonismo que um dia, décadas atrás, já teve, né? E o Flamengo sendo o grande, vamos dizer assim, a grande força do futebol brasileiro, pelo menos em termos de geração de receita. Dentro de campo você também tem o Palmeiras, mas o Flamengo, como uma grande força do futebol brasileiro, é o único clube, vamos colocar assim, grande realmente no futebol brasileiro que está no Rio de Janeiro. Porque esses clubes, Fluminense, Botafogo e Vasco, já tiveram seu momento de protagonismo, né, mas não protagonizam muita coisa já faz bastante tempo. Claro, o Fluminense foi campeão da Libertadores, é verdade, e está pagando essa conta. Esse ano de 2024 que passou quase foi rebaixado. O Botafogo, depois de décadas ali brigando para não cair ou para subir,
teve esse momento importante na sua história, mas, como eu disse, o que está acontecendo depois mostra muito sobre a mentalidade do botafoguense, de como apequenou seu time, de como entende seu time como algo menor ao normalizar que um jogador fale que quer ir para um clube de terceira prateleira do futebol europeu e que foi para o Botafogo só por causa dessa promessa. Isso, na minha opinião, apequena muito. Eu acho que no Flamengo não aconteceria, ou pelo menos o torcedor não entenderia como normal. E, na verdade, isso mostra quais dos clubes do Rio de Janeiro realmente é grande, é protagonista, é uma grande força do futebol brasileiro, ou a força do futebol brasileiro, que nesse caso é o Flamengo. Já os outros não sabem pelo que brigam. Uma coisa a gente sabe pelo que não briga. E eles não brigam para serem protagonistas do futebol brasileiro. Botafogo teve um momento aí muito ímpar. A gente não sabe se vai continuar, não vai persistir assim pelos próximos anos. Eu acredito que esse ano, 2025, já vai ter uma queda importante e só espero que não volte para o ostracismo que passou nas últimas décadas, porque de verdade, pela história que o clube tem, eu acho que não merece. Mas ser grande ou se manter grande, isso realmente não vai acontecer. Pelo menos essa expectativa e perspectiva que eu tenho a respeito do Botafogo e do futebol do Rio de Janeiro como um todo, exceção Flamengo, que na minha opinião, pelo menos na parte fora de campo, na parte de geração de receita, na parte de cultura, de entendimento, de como olha o clube, é o único clube grande ou a grande força do futebol brasileiro. Mas quero saber a sua opinião, portanto deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, muito importante que se inscreva, deixe o like, deixe aqui o joinha, ative o sininho ao se inscrever, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.